Hoje a gente vai decifrar os segredos que o corpo guarda depois de um treino daqueles bem intensos. Vamos mergulhar fundo na ciência por trás do suor para entender o que o nosso sangue tem a dizer. Olha, para quem treina pesado, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Aquela sensação de dor, o cansaço, a gente conhece bem. Mas e aí? Isso é sinal de que o treino está funcionando ou é um alerta de que passamos do ponto? A intuição ajuda, claro, mas ela nem sempre conta a história toda. E se a gente pudesse simplesmente dar uma espiada dentro do corpo para ter respostas diretas, objetivas? A ciência está mostrando que é possível. O nosso sangue funciona como um diário detalhado de cada treino, cheio de pistas sobre o estresse, a recuperação e como o corpo está se adaptando. Vamos falar do famoso treino intervalado de alta intensidade, o HIIT. Todo mundo conhece pelos resultados rápidos que ele entrega. Mas o que acontece quando a gente leva essa intensidade ao extremo do extremo? Pois é, aí que está o dilema. O HIIT pode realmente turbinar a performance, mas se não tiver um monitoramento bem feito, o risco de lesão, de baixar a imunidade ou de cair no temido overtraining, bom, ele dispara. É uma linha muito tênue entre forçar os limites e acabar quebrando. Para entender onde fica essa linha, um grupo de pesquisadores criou um desafio, um desafio brutal, o tal microciclo de choque. Imagina só pegar a carga de treino de semanas e espremer tudo em 7 dias. É o cenário perfeito para estudar como o corpo reage quando é levado ao limite. Tá, mas como é que os cientistas fizeram para investigar isso na prática? Eles montaram um experimento super meticuloso, quase uma investigação de detetive, para rastrear cada mudança no corpo em tempo real. Essa investigação durou 4 semanas. Primeiro, eles estabeleceram um ponto de partida, uma linha de base para cada participante. Depois, veio a semana insana do microciclo de choque. E o que é crucial, eles continuaram monitorando todo mundo por mais 2 semanas para ver como o corpo se recuperava desse tranco. Os participantes foram divididos em 3 grupos. Um grupo fez só o microciclo de choque. O segundo grupo fez o mesmo, mas adicionou um treininho leve de 30 minutos. E o terceiro, o grupo de controle, só manteve a rotina normal. Essa comparação foi a chave para isolar o verdadeiro impacto do treino super intenso. Com o experimento rolando, as pistas começaram a aparecer. E elas surgiram exatamente onde os pesquisadores esperavam, no sangue da galera. A primeira grande descoberta foi que os efeitos não eram coisa de um dia. Mesmo 1 ou 2 semanas depois do fim do desafio, o corpo ainda mostrava mudanças que podiam ser medidas. São as chamadas alterações crônicas. E isso abriu uma janela de oportunidade única para entender como a recuperação realmente funciona. Sendo mais específico, eles viram uma queda nos glóbulos vermelhos, que são tipo os entregadores de oxigênio do corpo, e também na ferritina, que tem a ver com o nosso estoque de ferro. Viram também uma queda na creatina quinase, guarda esse nome, que a gente já vai falar mais dela, e em várias citocinas, que são as mensageiras do sistema imune. Ou seja, sistemas inteiros do corpo sentiram o impacto por um bom tempo. Ok, a essa altura, os pesquisadores já tinham um monte de pistas, mas uma delas se destacou. Era tipo assim, a peça-chave do quebra-cabeça para medir o estresse real do treino. Vamos então conhecer a nossa principal suspeita, a creatina quinase, ou simplesmente CK. Pensa nela como um alarme que dispara toda vez que nossos músculos sofrem aquelas microlesões do exercício. Quanto mais pesado o treino, mais CK vaza e aparece no sangue. E a análise confirmou tudo. Os níveis de CK batiam certinho, tanto com a carga de treino que os cientistas mediram, quanto com a dor muscular que os próprios atletas sentiam. Não tinha dúvida, a CK era um baita indicador do estresse físico. Só que a investigação não parou por aí. Os cientistas se perguntaram, será que dá pra gente criar um marcador ainda mais preciso? Eles perceberam que, se combinassem a CK com outra pista, a história toda ficava muito mais clara. E aqui vem o pulo do gato. Quando eles criaram uma razão entre a CK e os glóbulos vermelhos, a correlação com a carga de treino saltou de 0,44 para 0,50. Agora, pode não parecer um salto gigante, mas estatisticamente é uma melhora muito significativa. Por quê? Porque agora a análise não olha só para o dano muscular, que é a CK, mas também para a capacidade do corpo de transportar oxigênio, que são os glóbulos vermelhos. É um biomarcador muito mais completo. E bem quando parecia que todos os mistérios estavam resolvidos, o estudo revelou uma última surpresa, algo que desafiou o que os próprios pesquisadores esperavam encontrar.
Nas palavras dos próprios autores, a descoberta foi inesperada. Eles encontraram uma conexão surpreendente entre a aptidão cardiorrespiratória, sabe, a capacidade máxima do corpo de usar oxigênio, o famoso VO2 max, e um grupo específico de moléculas. O que eles descobriram foi chocante. Atletas com maior VO2 max tinham, em repouso, níveis mais altos de certas citocinas. Isso é totalmente o oposto do que se poderia imaginar. Geralmente, a gente associa essas moléculas só com inflamação, com estresse, e não com um condicionamento físico de elite. E aqui está a grande sacada. Essa descoberta sugere que essas moléculas talvez tenham um segundo emprego. E se além de serem sinais de inflamação, elas também estivessem envolvidas ativamente em como nosso corpo gerencia a energia, isso poderia explicar por que algumas pessoas têm uma aptidão física superior? É uma verdadeira mudança de paradigma. Então, vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça e ver o que tudo isso significa na prática, no dia a dia. Basicamente, essa pesquisa nos dá um roteiro prático. Primeiro, para medir o peso real de um treino, a gente pode usar a razão CK/RBC. Segundo, para saber se o corpo já se recuperou, é só observar quanto tempo marcadores como a ferritina levam para voltar ao normal. E terceiro, quem sabe no futuro a gente possa usar citocinas específicas para ter uma fotografia clara da nossa aptidão metabólica. É quase um plano de 3 passos para um treino mais inteligente. No fim das contas, a ideia é ir além do achismo, de treinar só com base na percepção e passar a usar dados biológicos para saber exatamente como o corpo está respondendo. É a transição de simplesmente treinar duro para começar a treinar de forma realmente inteligente. Isso tudo nos deixa com a pergunta no ar. Se fosse possível ler esse manual de instruções do nosso próprio corpo em tempo real, como é que a nossa abordagem ao treino, à performance e até à saúde mudaria? O futuro do treino pode estar literalmente correndo em nossas veias.